Então vamos lá, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero compartilhar com vocês hoje, que está no meu coração já há alguns dias. Eu vou pôr o tempo aqui para mim não me perder tanto. Bem-vindos a Escuto. Se Escuto for depois, eu nem sei se eu vou pedir para pôr ele depois, mas acho que não, porque eu quero falar com a igreja hoje. Então vamos orar a Deus e pedir, que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e irá fazer nessa noite. Pedimos que o Senhor possa falar conosco de uma forma muito especial. Em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, eu voltei de uma conferência na Flórida. Eu estive fora por alguns dias, eu tirei uns dias de descanso, mas também fui a uma conferência na Flórida, chamada Revival. É interessante, o pessoal da Flórida, muitos não sabem o que significa Revival. Uma das coisas que eu percebi na Flórida é que os caras estão tão brasileiros lá que pouco inglês, muito pouco inglês. Precisou do cara explicar o que é Revival. Não estou de brincadeira. Quem estava lá comigo, a Ivonete estava lá, a Andrea também foi, e a Darcy não pôde estar porque ela ficou doente. Tinha alguns irmãos da nossa igreja que estão vivendo hoje na Flórida, foram lá nos ver também, e foi algo muito interessante. E avivamento e revival, para quem não sabe, é algo que precisa ser falado nas igrejas nos nossos dias. As pessoas precisam de entender o que é avivamento. Mas antes de eu explicar sobre avivamento, eu quero ler um texto. Você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Abacuque, capítulo 3, verso 2. Abacuque 3, 2. Abacuque faz uma oração muito interessante, no capítulo 3, versículo número 2. É um livro bem pequeno na sua Bíblia, se você tem ela. Se for no aplicativo, você vai encontrar fácil. Mas é uma Bíblia de papel, com certeza você terá dificuldade de encontrar, porque em algumas Bíblias chega a ser 2 páginas. E aí no capítulo 3, verso 2, ele diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu me lembro de uma mensagem tremenda que o nosso saudoso pastor Fernando pregou nesse texto. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, aviva a tua obra. Abacuque era um personagem bem interessante. Ele viveu num tempo que o povo estava sendo, sofrendo de um lado, por causa das 10 tribos que estavam em rebeldia, e Judá estava ali meio que tranquila. Ele é contemporâneo de Jeremias. Por um lado, no norte, a confusão pegava, mas no sul as coisas estavam melhores. E embora Abacuque vivesse um tempo de bonança na sua região, de paz, de prosperidade, ele clamou por avivamento. Ele pediu que Deus trouxesse avivamento. Ele não estava clamando para si. Ele estava clamando para aqueles que viriam após ele. Ele viu, ele sentiu no Espírito que estava chegando tempos difíceis. Que logo, logo, as pessoas que estavam vivendo aquele tempo de bonança, viveriam tempos difíceis. Eu ouvi várias mensagens nesses dias. Eu fui submergido a 2 meses de mensagem em 2 dias. Sério, não estou brincando. Era até difícil de digerir tanta informação. Eu me lembro que, em uma das mensagens, diz que a vida é uma roda gigante. Tem dia que você está lá em cima, tem dia que você está lá embaixo. E o pastor disse o seguinte: quando você estiver lá em cima, não cospe em quem está embaixo, não. Porque vai chegar a sua vez de estar lá embaixo. E você vai pedir por misericórdia para que ninguém cuspa. Nunca fiz isso, acho que você também nunca fez isso, Cuspir na roda gigante, misericórdia. Mas é uma simbologia daquilo que a vida traz. E Abacuque percebeu isso. Abacuque percebeu que, embora ele estivesse vivendo dias bons, tranquilos na sua casa, na sua região, dias difíceis viriam. E ele clama: Deus, eu estou vendo, traga avivamento. Abacuque enxergou o futuro e viu que viriam dias difíceis, onde nós não nos lembraríamos
do Senhor. O que é avivamento? A palavra avivamento como substantivo não está na Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia e tentar encontrar a palavra avivamento, você não vai encontrar. Pastor, então, a gente está falando de algo que não é bíblico? Não, os derivados ou as palavras que representam avivamento estão lá, e a gente acabou de ver uma delas. Avivamento significa reavivar, renovar, despertar. Como eu disse, avivar, animar, tornar a vida. Abacuque clamou para que a vida voltasse, para que o despertar voltasse, para que o renovar voltasse. Isso é clamar por avivamento. Essa palavra tem um significado muito poderoso às nossas vidas, porque quando falamos de avivamento, estamos falando de vida, estamos falando de renovo, estamos falando de entrega, estamos falando de renúncia, estamos falando de salvação de almas, e acima de tudo, estamos falando de santidade. E se eu perguntar se nós precisamos de avivamento correspondendo a tudo isso que eu disse, claro que precisamos. A igreja dos nossos dias precisa de ser avivada, porque lhe falta santidade, lhe falta ganhar almas, lhe falta renovo, se falta entrega, falta renúncia. As pessoas esqueceram que Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Hoje, Moisés, não é moda falar mais de renúncia, né, irmão? É difícil, Viva, falar de renúncia para as pessoas. Falar para as pessoas que elas têm que abandonar determinados atos, determinadas vestimentas, determinados lugares, elas ficam ofendidinhas. Elas vão buscar pregadores segundo os seus desejos, como disse a palavra, porque há comichão nos ouvidos. E vão buscar pessoas que vão falar para elas o que elas querem ouvir. Porque ninguém quer mais falar de renúncia, de ganhar almas, dá muito trabalho. Meu Deus, como a igreja está centrada em si. Hoje, os nossos cultos, eu estava fazendo um staff essa semana, pensando, para quem é os nossos cultos? Para quem? Ah, é para Deus, amém. Então não é para nós, amém? O culto não tem que ser um lugar que eu me sinto bem, em que eu me agrade, e que eu saia daqui dizendo, uau, que culto! Uau, que palavra! Meus irmãos, eu estou chegando num tempo que se nós formos para o culto e não formos incomodados com a palavra, está algo errado, a gente virou coach. A gente virou coach. Eu não tenho nada contra os coaches, mas aqui é a igreja do Deus vivo. Aqui é a igreja do Deus vivo. E a palavra precisa entrar. A Bíblia diz que a palavra é poderosa, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, capaz de penetrar no mais profundo do nosso ser. Então a gente tem que chegar aqui e ser honesto, tirar o escudo. Eu me lembro de uma série da nossa igreja que o pastor Fernando pregou, que chamava Encarando as Nossas Fraquezas. E uma das mensagens ele disse, vamos tirar a máscara. Que saudade desse tipo de mensagem. Que a gente veste a cara de crente. Irmão, você sabia? Não está nada aqui, eu acho que o Espírito Santo quer falar com alguém. Você sabia que as pessoas vestem máscara para vir para a igreja? Elas vêm brigando no carro. Elas saem de casa brigando. Aí chega aqui, Eu não vou falar que ela xingou Deus e o mundo, mas ela xingou o mundo antes de chegar aqui. É uma briga, é uma guerra. É foice. É luta. E aí chega aqui, meu Deus, como a gente precisa mudar isso. A gente precisa de avivamento. Quantos concordam comigo? Quantos acham que só eu que acho que precisamos de avivamento? A gente está precisando de avivamento urgente.
Uma igreja avivada. O que é uma igreja avivada? Sabemos que uma igreja avivada vive no poder de Deus. Ela se lança aos pés de Jesus. Ela rasga seu coração na presença de Deus. Quando a igreja está avivada, ela vive e demonstra o amor de Deus. Ela vive e demonstra o amor de Deus. Se eu te perguntar se as pessoas estão vendo o amor de Deus na sua vida, a resposta seria sim ou não? O amor de Deus. O propósito de uma igreja avivada é sempre de ganhar almas, porque é como Jesus disse, aquele que encontra um grande tesouro quer compartilhar com outros. Irmãos, quando eu falo de avivamento, eu não estou falando de barulho. Quando eu estou falando de avivamento, eu não estou falando da gente sentir a presença de Deus, chorar, derramar. Isso é tudo muito bom. Mas quando eu estou principalmente falando de avivamento, eu estou falando de santidade, de renúncia e de ganhar almas. Eu não estou falando de mover do Espírito, de profecias, de curas. Isso são consequências de um avivamento. Eu estou falando do verdadeiro propósito de sermos avivados. Uma igreja que se importa em ganhar almas, pois ela sabe. Isso é uma característica de uma igreja avivada. Ela sabe que Jesus está voltando. Ela sabe que Jesus está voltando. E ela não pode perder tempo. Quem tem os seus olhos no alto não se importa com as coisas deste mundo. Uma das coisas que Deus tem falado comigo ultimamente é onde estão meus olhos. Irmãos, é tão bom a vida é tão boa, é tanta coisa boa que está acontecendo nesse mundo, né? Assim, quando você viaja, você compra alguma coisa, mas tudo é passageiro. Vira para alguém e fala assim, tudo nessa vida é passageiro. Tudo é passageiro. Até a dor que você está sofrendo é passageira. Até a alegria. Eu ouvi algo muito interessante hoje. Olha que interessante, isso é revelação. A alegria e felicidade é a pausa dos momentos de tristeza. Parece simples, mas é verdade. O que é alegria e felicidade? É quando teve uma pausa na tristeza e dificuldade. Porque a vida é uma roda gigante, pastor Milson. Você não vai poder... E até se fosse felicidade o tempo todo, era sem graça. Imagina você feliz o tempo todo. Pastor, mas eu quero ser feliz o tempo todo. Mas não tem jeito. Se você é feliz o tempo todo, você não aprecia a felicidade quando ela chegar. Nesse caso, até a tristeza faz bem. Para que quando você... eu queria tanto... Quantos de vocês apreciam um descanso? E é bom o descanso, por quê? Porque você trabalha. Agora imagina você só descansar. Dói as costas. Você está carnal, irmã? Você cansa de estar descansando. Cansa de estar deitado. Então tudo precisa de pausa. Uma igreja avivada vive o primeiro amor. Ela vive, pois ela sabe que Jesus é a fonte da vida dela. Ela vive o primeiro amor. Poucos sabem, mas nós aqui na igreja vivemos um grande avivamento. Um grande avivamento. Foi por volta do ano de 1999, 2000. 2000, o pastor lançou esse livro e depois reeditou Aviva no Senhor novamente. Quer conhecer um pouco da história da sua igreja? Adquira esse livro. Você vai ver que o avivamento está mais próximo da sua vida do que você imagina. Nós já vivemos um grande avivamento nessa igreja, com todas essas características que eu falei. Eu me lembro que há poucos dias uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, pastor, eu fui um dos 100. Só quem é do avivamento lembra disso. Lembra o nome dela? Gente, sou péssimo com o nome, perfeito, com fisionomia eu guardo, mas, gente, eu estou com o nome dela aqui, não vem agora. Mas ela mandou um recado para mim no Face e falou assim, pastor, lembra de mim? Eu sou uma das 100. O senhor me batizou. 100 pessoas ganhas para o Senhor naquele ano. 100 pessoas fervorosas pelo Senhor. E a camiseta que todo mundo se batizado, eu sou um dos 100. Nós ganhamos 100 almas para Jesus naquele ano.
A igreja tinha uma média de 500, 600 pessoas ali em São Francisco. Os nossos cultos não eram de 1h15, 1h30, eles eram de 3 horas no mínimo. 3 horas. E tinha que mandar embora. Teve dias que pessoas saíram carregadas, literalmente, da igreja, que não andavam. Quem é daquela época aqui? Lembra disso? A gente carregar as pessoas para ir embora. Porque ela estava caída debaixo do poder de Deus, não tinha jeito de ir embora. Travava as pernas. Ficava assim. A gente carregava, vamos lá, gente, tem que fechar o culto. Pegava a pessoa e levava. E punha lá fora, ela ficava chorando. Poder de Deus, presença de Deus. Mas mais do que tudo, porque nesse livro a gente fala sobre isso. As meninices do avivamento. As coisas que não precisam de acontecer no avivamento, mas por falta de experiência, a gente permite. Mas a principal característica daquele grande avivamento, 99, 2000, era santidade, renúncia, amor por almas, desejo de estar na presença de Deus. Convocação, assim, era tremendo. Quando o pastor convocava para algo, todo mundo estava ali. A gente falava assim, vamos orar. A gente começava a orar e não parava. Sabe qual era o horário das nossas orações? Sabe qual era o horário das nossas orações na igreja? De madrugada. Sabe quantos dias? Todos os dias. A gente orava de manhã. Antes de ir para o trabalho, a gente passava na igreja e orava. 1 hora de oração. 5 a 6 horas da manhã, a gente orava. Nada contra, mas hoje a gente está fazendo o quê? Cuidando do corpo. E a alma? E o espírito? O quanto que a gente tem orado para Deus? Gente, isso é tudo que Deus começou a falar comigo. A gente precisa de um avivamento. A gente precisa desesperadamente de um avivamento. A gente precisa de voltar a buscar o Senhor com fome, com sede, com desejo de encontrar ao Senhor. A gente precisa de um avivamento. O que acontece com a gente? Eu não tenho dúvidas que a obra redentora de Jesus é perfeita. Quantos têm dúvida? Alguém tem dúvida disso? A obra redentora de Jesus é perfeita. Jesus nos salvou. E Ele pagou o preço por todos os nossos pecados. Mas, entretanto, nós que somos o alvo da salvação, pessoas que Jesus Cristo amou até o fim, somos imperfeitos. Então, embora a salvação é algo perfeito, nós continuamos imperfeitos. E porque somos imperfeitos, a característica humana, né, a imperfeição humana, exige um avivamento. Exige um revestimento de Deus nas nossas vidas. Para que o eu, embora salvo, não controle mais. Quantos estão me acompanhando? Porque a gente esquece, a gente trabalha muito na ideia, eu sou salvo, estou indo para o céu, amém, queridos. Isso é dom de Deus, isso é graça de Deus. Mas quando o Espírito não está controlando totalmente o meu ser, a carne se manifesta. E porque a gente é imperfeito, a gente não consegue viver na plenitude da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Como Romanos 12, 2 diz. A carne está ali lutando contra a gente não fazer. Vai orar, aí a carne, não filho, dorme, fica aí. Fala de Jesus, não, esse é para o pastor. Vamos fazer uma campanha, não, de jejum, não, misericórdia. Eu quero uma campanha para empregos. Eu quero emprego, trabalho, ganhar muito dinheiro, prosperidade. Irmão, se eu fizer uma campanha de sexta-feira para enriquecer, isso aqui lota. E o povo, mas se eu falar assim, gente, é para buscar a Deus. Pastor, a carne não deixa. Então a imperfeição humana atrapalha. E é por isso que a gente precisa de avivamento. Para bloquear, para neutralizar, para impedir que a carne, mesmo de um santo de Deus salvo, se manifeste. Esta falha que provém de nós acaba gerando uma situação que se deixa a desejar quanto à missão da igreja. Vire para alguém do teu lado e pergunte se você sabe qual é a missão da igreja. Eu fiz essa pergunta essa semana no staff.
qual o propósito? E falei de um culto em particular. Porque a gente é uma igreja de propósito. A gente tem que se perguntar qual a missão da igreja. Tem gente que está achando que a missão da igreja é vir para cá, apagar as luzes. Tem um Rodolfo que canta com Moisés, que toca maravilhosamente, com a equipe maravilhosa, e a gente fecha os olhos e, como é bom adorar o Senhor. Irmão, adorar você pode adorar em casa. Amém? Eu espero que você esteja adorando em casa. Eu espero que você adore todo o tempo. Eu espero que quando você estava vindo para a igreja, você já estava adorando ao Senhor no seu carro, em vez de estar brigando. Eu espero que você seja um adorador. Mas a missão da igreja é muito mais do que simplesmente estar aqui para adorar. A gente aqui é equipado para viver uma vida santa e ganhar almas lá fora. É isso a proposta da igreja. Mas a nossa imperfeição atrapalha de atingir o propósito divino de forma plena. O avivamento é um chamado ao quebrantamento. Diga comigo, um chamado ao quebrantamento. É um chamado a viver o poder de Deus aqui na terra. Como eu disse, é uma renovação do primeiro amor. Eu falo de primeiro amor, eu espero que eu não esteja falando assim com algo em línguas para alguns, né? Quantos aqui são salvos em Cristo? Levanta a mão. Você é salvo. Glória a Deus. Então você viveu um primeiro amor. Primeiro amor é aquilo que a gente vive quando a gente está ali apaixonado pelaquela pessoa que está hoje casada com você, que de vez em quando você lembra, você está aí? Né? Você está aí? Eu cheguei na igreja e vi um casalzinho hoje apaixonado. É tão bonitinho ver um casal apaixonado, né? Parece dois pombinhos assim, sabe? Eles ficam assim, esfregando os narizinhos no outro, sabe? Depois vira dois abutres, cara, né? Assim. Mas no começo, esses narizinhos assim, um com o outro, cheirando, né? É legal esse primeiro amor, né? Quando você está apaixonada, você não vê nada, você só vê a perfeição do outro, você se deslumbra com palavras, você quer ouvir a voz o tempo todo, você fica horas no telefone, lembra aquela época? Desliga você, não, desliga você. Não. Se cai uma coisa do outro, você cheira para ver o cheiro, né? Sentir o cheiro. O cheiro dele, o cheiro dela. Né, como dizia Chitãozinho Chororó, até o fio de cabelo, né, vira música. Paixão é linda, gente. O primeiro amor é lindo, aquela paixão, aquela chama ardente. É disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela paixão que a gente tinha pelo Senhor no início da nossa conversão, que eu me nego a deixar de existir na minha vida. Eu me nego a falar, não vai passar, não vai deixar de existir. Assim como eu me nego a deixar de amar essa mulher que está aqui. Eu falo, não, tem que amar. Deus mandou amar. Tem que ser obediente. Maridos, amai vossas esposas. A gente acha que submissão é difícil, né? Mulheres, fique tranquila, a pior parte ficou para nós. Vocês é muito fácil, sério. Submeter a quem te ama como Cristo amou a igreja é fácil. Não é verdade? Que deu a sua vida por ela. A nossa parte é mais difícil. Porque vocês não é pedido para amar, não. Vocês só têm que submeter. A gente tem que amar. E amar, às vezes, é difícil. Dá vontade de matar, né? Mas a gente tem que amar. Esse é assunto para outra hora. Ame as suas esposas. Mesmo sem a prática do pecado, a igreja precisa de avivamento, por causa da nossa imperfeição humana. Tem gente que acha que avivamento é para tirar. Não, o pecado vai sair natural, quando o avivamento estiver ardendo dentro de nós. Mas mesmo sem prática de pecado na igreja, prática de pecado, não estou dizendo falta de pecado, todo mundo peca. Mas prática do pecado, a gente precisa, por causa da nossa imperfeição. Eu tenho uma quote aqui de Charles Finney. Quantos conhecem Charles Finney? Já ouviram algum livro de Charles Finney? Ele disse o seguinte sobre o avivamento. O avivamento é uma visitação inteiramente sobrenatural do Espírito soberano de Deus, pela qual uma comunidade inteira
toma consciência da sua presença e é surpreendida por ela. Oh, meu Deus, como é bom! Eu fui na Flórida e eu não podia deixar de levar minhas filhas para passear um pouco comigo, porque eu não levei elas em dezembro. E a gente foi na Universal Studios da Flórida. E estava um clima tão bom. Mas, irmãos, quando você já foi na Universal Studios de algum lugar, todo lugar é igual. Eu descobri isso, revelação. E eu paguei caro para ir num lugar que eu já tinha ido. Ai, meu Deus, eu falei, caramba, eu pensei que era diferente. Igualzinho daqui, até pior para mim. Eu acho que o daqui é melhor, da Califórnia. Porque tem o tubarão, o King Kong, o terremoto aqui, né? Eu gosto, é bom, é velho, old school. Aquele passeio lá que você passa perto do avião caído, passeando onde fazem... Quem nunca foi na Universal não sabe nem o que eu estou falando, né? Mas é legal daqui, viu? Não vai no da Flórida, não. O daqui é bem melhor, bem maior. Mas quando você visita algo assim que não te surpreende, perde a graça. Perde a graça. Os cultos e as igrejas estão ficando sem graça porque não há lugar para o Espírito Santo nos surpreender. A gente já sabe o que vai acontecer ou a gente espera o que vai acontecer. Não há expectativa no nosso coração para surpresas, para o mover de Deus. A gente chega aqui e fala, vai ser 3 canções, aí o pastor vai subir, vai tirar o dízimo, vai dar os anúncios, depois ele vai pregar uma palavra longa, eu vou estar com fome e eu vou embora. Será que tem cantina? Não há surpresas, não há intervenções do Espírito. Como disse o Finney, a presença santa de Deus já não é perceptiva e não há lugar para sermos surpreendidos por ela. Porque se Deus tomar o controle, a gente se ofende. Que hora que o culto acaba mesmo? O que essa irmã começou a gritar atrás de mim aqui, falando em línguas? Meu Deus, cala a boca, mulher. Aí daqui a pouco outra incendeia lá, outra incendeia lá. Nossa, eu não vou sair daqui hoje. Tem gente que se incomoda quando o Espírito Santo está movendo. Tem pessoas que se o Espírito tomar o líder de louvor, ela entra na carne. Porque ele para de cantar as 3 canções e fica só nenhuma. Porque ele está sentindo a presença de Deus ali. Ele está sentindo Deus falando com ele ali. Ele está sentindo que o Espírito Santo quer mover ali. E tem gente que fala assim, que hora que vai mudar para a próxima música? Não sei. Eu quero ser surpreendido pelo Espírito de Deus que está aqui. Eu estou buscando ouvir de Deus alguma coisa nova. Eu não estou aqui para cumprir um papel, para preencher uma ordem. Eu sempre digo no staff da igreja que a ordem do culto, ela é a margem de um rio. Ela só serve para dar direção, para a gente saber para onde a gente quer ir. Mas o rio é o Espírito. Ela é a margem do rio. O rio é o Espírito. E quantos já presenciaram um rio que transborda as margens? E quantos já viram quando um rio toma as margens e você não sabe qual o curso do rio mais? Você vê só um monte de água e você fala assim, para onde a gente estava indo? Eu não sei. Eu sei que agora é só uma grande imensidão de águas. É isso que eu quero. Eu quero que os nossos cultos sejam tomados pelo Espírito Santo. E que Ele controle o que é dele. Porque, afinal de contas, a igreja do Senhor é do Senhor. Eu creio que Jesus está na igreja também dizendo, eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu vou entrar. E eu vou cear com vocês. Eu acho que isso não pode ser mais simplesmente aplicado para o perdido, mas tem que ser aplicado para a igreja, que não quer dar lugar para Jesus. Que quer tudo numa formação idêntica. Quantos querem ser surpreendidos pelo Senhor hoje? Quantos precisam desesperar? Feche os seus olhos por um momento e comece a orar e dizer, Deus, eu quero. Eu preciso voltar a esse primeiro amor. Eu preciso voltar a essa paixão. Eu preciso voltar, ó Deus, a clamar pelo Senhor como antes. Eu preciso ser surpreendido pela Tua presença. Eu preciso. Aleluia. Como nós podemos reviver um avivamento? Abacuque nos dá a resposta nesse texto.
Primeira coisa, ele orou ao Senhor. Porque a palavra que eu li é uma oração. A primeira coisa que nós precisamos, nós que estamos aqui hoje, aqueles que eu convoquei que deveriam estar aqui hoje, é orar por um avivamento. Ore. Abacuque orou. Embora ele sabia que o avivamento não dependia de Deus, ele orou. Pastor, agora você me deixou confuso. Porque Deus quer trazer um avivamento. Deus quer derramar um avivamento sobre nós, sobre a terra, sobre tudo. Então não depende de Deus, porque Deus quer. Você acha que Deus não quer? Você acha que Deus está lá do céu? Pede mais. Não, não estou ouvindo. Não, Deus quer. Deus estava falando comigo hoje de tarde, nunca vai faltar óleo no céu. Falta vasilha na terra. Enquanto tiver vasilha, tem óleo caindo. Enquanto tiver fome de Deus, Deus está derramando. Enquanto tiver alguém desesperado, o Espírito Santo estará sendo derramado. A pergunta é se você é um recipiente para o avivamento que Deus quer trazer. A pergunta é se o seu coração está de verdade faminto por um avivamento de Deus. Eu que tinha que ter pregado naquele lugar. Não era, Ivonete? Eu tinha que ter pregado naquele lugar. Avivamento precisa estar acontecendo dentro de nós. Primeiro, aqui dentro. Avivamento é um despertar do povo de Deus. E Abacuque ora para esse despertar. Deus desperta. Vamos começar a orar. Primeiro, Deus desperta o meu coração, desperta a tua igreja, desperta a minha casa, desperta, Senhor. Todos os grandes avivamentos da história, bíblicos da história, foram marcados por uma atmosfera de oração. Todos. Jejum, oração, confissão espontânea, quebrantamento do espírito, humilhação perante Deus. E santidade. Todos foram marcados com muita vontade de receber. O nosso avivamento que a gente experimentou aqui na nossa igreja foi assim. A gente ouviu falar de um grande avivamento que estava acontecendo em Pensacola, Flórida. É engraçado que Deus tem alguma coisa com Flórida. Eu fico, Deus, manda para cá também, poxa. Manda para nós também um pouquinho, mas Pensacola teve um grande avivamento. E nós ouvimos falar. E eu me lembro que algumas pessoas, inclusive nossos pastores, foram lá ver. Porque quando você entende quem Deus é, você não quer viver o que o outro está vivendo. Você quer experimentar para trazer para onde você está. Quando você está me acompanhando? Quando você entende quem Deus é o Deus de longe e o Deus de perto. Quando você entende que Deus é um Deus que está em todos os lugares, você fala assim, você não quer mais ir para um lugar. Você pode até ir lá para ver, mas você fala assim, vou levar isso para o meu lugar. Vou levar isso para a minha casa. Vou levar isso para a minha igreja. E os nossos pastores fizeram isso. Eles foram lá, viram e voltaram decepcionados. Porque não aconteceu nada lá. Nada. Ele conta no livro. Ele ficou lá, ele buscou, ele clamou, ele ajoelhou, ele buscou, e nada aconteceu, nada. E ele conta que ele começou a sentir a presença de Deus quando ele estava cruzando a fronteira do estado da Flórida, que eu acho que com Alabama. Ele estava chegando no Alabama e começou a sentir algo. Foram para um restaurante comer, ele e a sua esposa. E uma presença encheu aquele lugar, e eles começaram a chorar e falar em línguas no meio do restaurante. Não aconteceu onde eles acharam que ia acontecer. Porque o Deus que age lá, age em qualquer lugar, meu querido. O que ele precisa é de um coração com fome. Eu me lembro quando a minha sobrinha foi para um renovo, ela disse, tio, eu fui para um renovo, e todo mundo foi batizado com o Espírito Santo lá, todo mundo chorava, e eu não chorava. E eu não sentia nada, eu fiquei, Deus, eu quero também. Eu me lembrei da Anabel. A gente foi para um retiro de crianças também. Vou falar da minha sobrinha, mas minha mente é muito rápida. A gente foi para um retiro de crianças e teve um derramamento do Espírito Santo. E a Anabel era desse tamanhozinho, assim, pequenininha, devia ter uns 4 anos, ela estava comigo lá. E eu me lembro que no outro dia as crianças contando, toda empolgada do derramar do Espírito Santo que teve naquela noite. E eu chorei, eu caí na presença de Deus e eu chorei muito. E o outro, eu também, eu senti a presença e eu chorei muito. Aí, de repente, a Anabel chorou atrás de mim. Eu falei, nossa, a Anabel está sentindo o poder de Deus. Aí eu falei, Anabel, porque ela dormiu na hora, ela estava dormindo na hora que o mover aconteceu.
E o mover aconteceu, né? E ela dormiu, ela era criança, ela estava dormindo no banco. Eu me lembro quando ela estava dormindo. E ela chorando. Ah, eu falei, o que foi, Anabel? É que eu também queria ter chorado. Eu gosto de chorar. Tadinha da minha filha. Ela queria, e ela é muito sensível ao Espírito Santo. Mas voltando à minha sobrinha, ela disse, tio, eu não senti nada. Eu saí de lá tão decepcionada. E eu me lembrei daquilo que o Senhor me falou, Deus está em todo lugar. E quando eu cheguei em casa, tio, uma presença entrou no meu quarto. Tio, eu não sei quem era, o que era, mas ele me tomou e eu comecei a falar tão alto, uma língua que eu não conhecia, que eu não tampei com o travesseiro. Eu falei, o que é isso? E daqui a pouco ela sentiu uma presença mais forte, mas ela passou a noite falando em língua sozinha no quarto dela. Queridos, o Espírito Santo está em todo lugar. O Espírito Santo age em todo lugar. E nós precisamos de intensificar uma oração que vai buscar esse mover do Espírito. Precisamos de intensificar nossas orações intercessórias pela obra de Deus, como fez Abacuque. Segundo, nós precisamos fazer o que Abacuque fez. Ele diz assim, Senhor, ele fala a Deus, ó, primeiro uma oração, segundo ele fala, ouvi, Senhor, a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. A palavra de Deus, abundante, fluente, poderosa, ela é revigorante e ela é renovadora. E ela é o grande agente de um avivamento. Sem amor pela palavra, não vai haver avivamento. Sem que a gente entregue-se completamente à palavra, não vai haver avivamento. Avivamento, meu irmão, é fruto de oração, de jejum, de santidade, de busca, de renúncia, mas também de fome da palavra. A gente precisa de restaurar a fome pela palavra. As pessoas dessa igreja precisam de conhecer. Gente, eu estava pensando nisso esses dias. Se você pede por um crente, tem 10 anos de crente, explicar o plano da salvação, ele não sabe. 10 anos na igreja fazendo o quê, filho? Você até hoje não sabe explicar o plano da salvação. Você não conhece nenhum livro da Bíblia que você possa me dizer o tema. 10 anos de igreja. Se eu falar assim, qual é o tema do livro de Levíticos? Misericórdia, pastor. Eu vou fazer essa pergunta agora. Não, pastor, faz não, misericórdia. Se eu te fizer uma pergunta assim, qual é o tema do livro de Números? Qual é o propósito do livro de Provérbios? Sério, a gente precisa de conhecer a Bíblia. A gente precisa de voltar a ter uma paixão pela palavra de Deus. Você pode não saber tudo, mas pelo menos ter uma noção, porque o tempo está passando. Você está na igreja, você é uma pessoa que tem que amar, e não tem que ninguém te ensinar, você tem que pegar ela e ler. Ler e conhecer. 1 Pedro 3,15 diz o seguinte, estejam sempre preparados para responder a qualquer um que vos questione a respeito da vossa fé. Se alguém te perguntar hoje, por que você crê no que você crê? Como é que você vai explicar? Deixa eu ligar para o pastor. É isso que você vai dizer? A sua fé tem que ser fundamentada na palavra. E você tem que aprender a articular a sua fé na palavra. E ele, Abacuque, diz, Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu lembrei, Senhor, que a tua palavra é o que gera um avivamento dentro de nós. Então, primeiro ele ora, segundo ele dá atenção para a palavra, terceiro, ele clama. Ele diz, Senhor, aviva, 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 aviva a tua obra. Nós precisamos de clamar para que Deus avive, para que Deus traga um avivamento no nosso meio. No meio dos anos, Senhor, aviva a tua obra. Nós precisamos de um clamor. Eu convoco os homens dessa igreja, as mulheres dessa igreja a clamarem por avivamento. E avivamento que eu estou falando não é gritar, não é chorar, não é sentir, não. É sermos restaurados um primeiro amor, desejo de ganhar alma, santidade, renúncia, amor pela palavra. É uma igreja operante, uma igreja viva, que está de fato esperando Jesus voltar. É isso que eu estou falando. Ele também fala de algo muito interessante. Ele fala que depois que ele ouviu, Senhor, a tua palavra, ele temeu, ele temia, ele diz. Uma das características que a gente precisa de restaurar o temor ao Senhor. O temor não é ter medo, é ter reverência, é ter respeito, é saber que Deus está em todos os lugares e vê a todos. E sem uma renovação espiritual constante na nossa vida, o crente perde aos poucos, sabe, o repúdio pelo pecado.
ele perde a sensibilidade espiritual, ou ela vai diminuindo. Isso tudo por causa da falta de temor. A gente precisa de restaurar o temor. As pessoas hoje não têm medo de fazer o que elas estão fazendo, não sentem nada. Irmãos, é triste falar isso, mas é verdade. A igreja hoje, eu estava ouvindo essa semana, de pessoas que estão na igreja praticando coisas erradas e estão aqui parecendo que está tudo normal. Nós precisamos de avivamento. Nós precisamos que as pessoas temam. Eu me lembro, queridos, que o avivamento da nossa igreja, nós tínhamos um lugar especial na igreja chamado altar. Era aqui na frente assim, ó. E tinha um grupo aqui na igreja, tinha fogo no olho. Eu ia falar sangue no olho, não, mas fogo. A gente estava tão imergido na presença de Deus, que Deus revelava coisas tremendas. E as pessoas tinham medo de vir na frente. Tinha temor. Porque Deus falava. E a gente estava aqui, lembra, Rosângela? Aquela época. E a gente via Deus mover as pessoas abandonando o pecado aqui. Porque Deus falava. Hoje as pessoas estão confortáveis demais dentro das nossas igrejas. Precisamos de avivamento. Quantos podem dizer amém? Precisamos de avivamento. Ele diz que temeu ao Senhor. Isso afeta seriamente as coisas de Deus, os valores espirituais, principalmente eles. Eu creio que se nós fizermos o que diz 2 Crônicas 7, 14, 15, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que Deus está buscando um remanescente que está disposto a clamar, a orar, a se humilhar, a se derramar na presença de Deus. Em conclusão, eu quero dizer que nós precisamos de um avivamento muito rapidamente. Mas eu não quero dizer que nós precisamos de um avivamento na nossa igreja. Eu quero dizer que nós precisamos de um avivamento nas nossas vidas. Diga assim, eu preciso de um avivamento. A gente tem que parar de terceirizar o avivamento no outro. A gente tem que buscar o avivamento em nós. Eu preciso de um avivamento. Você precisa de um avivamento. Pode tocar para mim, que dá mais unção? Eu falei assim, em conclusão, eu pensei, o cara vai lá agora e está assim no espírito. Eu quero dizer que avivamento, uma das coisas que eu ouvi lá essa semana, é viver a história, ou reviver a história. É por isso que eu trouxe o livro, é por isso que de forma breve eu quis compartilhar com vocês. Porque quem não sabe onde esteve, aonde está, não sabe para onde está indo. Então eu olho para trás e eu falo, é possível. Nós podemos sim. Porque a gente já viveu aqui. E a gente sabe onde a gente está. A gente está ali num lugar que está muito perto, mas ainda não chegamos. Eu sei onde a gente quer chegar. Eu falei que esse ano é um ano de crescimento. A gente vai crescer, mas a gente precisa estar avivado, a gente precisa estar fervoroso para o Senhor. A gente precisa estar apaixonado pelo Senhor. O problema da falta de interesse por avivamento não é algo apenas daqui não, queridos. O que eu vi na Flórida me chocou. Eles conseguiram reunir o que há de melhor para pregar. Irmãos, tinha lá pessoas de peso. Renê Terranova, Cláudio Duarte, presta atenção, Cláudio Duarte, Renê Terranova, Marcos Feliciano, um tal do Bispo Alex com a sua esposa Geisa, que unção, que casal abençoado. Irmão, tinha um time de peso, tinha um local sobrenatural, porque eles conseguiram um local de última hora, gigantesco. Eu fiquei impressionado, cabia 5.000 pessoas naquele lugar. Era arquibancada em tudo que é lugar, assim, ó. O meio do lugar era maior que essa igreja, só o meio. Parecia um campo de basquete, uma coisa enorme. O púlpito era do tamanho dessa igreja. Não estou brincando.
o telão gigante. Eu estou faminto por Deus. Eu atravessei o país para ir nesse lugar. Falou de avivamento, eu falei, eu vou lá. A minha esposa está faminta, ela falou, amor, olha isso aqui que vai acontecer, bora. Porque eu amo essa igreja. Eu falei assim, nossa, se o pastor estiver fervoroso, a igreja vai pegar fogo. Eu falei, vamos embora, amor. Atravessei o país, do meu bolso, eu paguei minha passagem. Fui lá. Cheguei lá, vi aquele lugar, falei, meu Deus, cheguei meia hora antes. Meia hora. Falei, eu quero sentar bem na frente. Eu quero receber de Deus. Eu quero ficar ali, perto do mover. Foi dando o horário de começar, irmão. Só tinha quem estava trabalhando. Sério, não estou brincando. Eu falei, não, o povo está chegando, não é possível. Está tudo lá fora, doido para entrar. Como é que perde um time desse? Como é que perde um chamado desse? Deu meia hora e não começava. Tinha uma meia dúzia de gato pingado lá dentro. Eu olhava e falei, meu Deus. O que está acontecendo? 45 minutos para começar. Eles falaram, vamos começar aqui. Porque o meio estava reservado só para os pastores de Orlando. Eu acho que ele tinha uns 6. Isso porque nós 3 atravessou o país. Sério, não estou brincando. Porque isso está mostrando a cara que está o mundo hoje. Isso está mostrando para você que está me ouvindo aqui hoje, como está sério o negócio. E aí tinha umas pessoas em cima assim, ele falou, vocês aí descem aí, vem para cá, pode ficar junto com os pastores aqui, para dar volume, para a gente começar. E o povo desceu. Aí daqui a pouco, me deram a notícia, porque aí eu falei, agora eu entendi por quê, faz sentido. Não, é óbvio, claro. Gente, o pessoal está meio atrasado, vai chegar ainda. É porque está tendo um jogo do Flamengo hoje na cidade. Diante de Deus, foi o que falaram. Se tivesse um buraco, eu tinha enfiado de vergonha assim. Eu falei, meu Deus, o que a gente está vivendo? O povo vai chegar ainda, tá? Mas porque a gente ficou sabendo que está tendo um jogo do Flamengo. Eu falei, o quê? Um time do Flamengo e Holanda é capaz de esvaziar um lugar como esse? Eu falei, tá bom, então os desviados vão chegar depois, a gente vai orar por eles, vai encher esse lugar. Irmão, para resumir, terminou, foram 7 horas de imersão. 7 horas, você sabe o que é 7 horas? Você está achando um culto de 1 hora e pouquinho, que eu estou demorando um pouquinho? 7 horas. 7 horas sem beber água, sem ir no banheiro. Quem quisesse ia, mas estava rolando. Não parava. Teve um momento que eles pararam para comer lá. Eu acho que não devia nem ter parado, porque estava ruim a comida, mas estava ruim. Eu preferia ter ficado na palavra lá. Sério. Ruim, mas ruim. Eu falei, oh Deus. Devia ter ficado lá dentro. No final, a gente não passava de 400, 500 pessoas. Mas num lugar daquele tamanho, parecia que não era nada. Parecia isso aqui hoje. Ó. Nem nada. Pouquinha gente. E na hora o Espírito Santo me deu isso. Eu falei, não, sexta-feira na igreja eu vou falar que a nossa igreja vai estar em peso lá. Porque eu fiz uma convocação. E olha para o lado, dá uma olhada. Cadê o povo? O diabo está ganhando de 1-0, 2-0 por uma igreja para não ser avivada. Mas amém que você está aqui hoje. Amém que você está aqui hoje. Porque o diabo está trazendo atrações e mais atrações para tirar uma igreja de um avivamento. Porque uma igreja avivada, ela é poderosa em Deus. Poderosa em Deus. Eu descobri que o avivamento não vai vir pela força do profeta do púlpito, mas vai vir quando parar de ter a ausência do sacerdote dos lares. É por isso que eu queria falar com os homens. Quando os homens pararem de negligenciar o seu papel na sua casa, a igreja vai ser avivada. Porque avivamento não é da igreja para casa, mas das casas para a igreja. Não é da igreja para as famílias, mas das famílias para a igreja. Nós já chegamos aqui avivados, porque vivemos um avivamento, pode aplaudir, nas nossas casas.
nas nossas casas, nos nossos lares. Quando os nossos filhos vê a gente buscando o Senhor, vai passar perrengue? Vamos, mas sabe, Deus, os nossos filhos estão de olho na gente. De olho. De olho. Buscando se inspirar. Avivamento é transformação de famílias. É das casas para o templo. E é isso que nós precisamos viver nessa igreja. Avivamento é um curso de intimidade com Deus. Deus está em busca de intimidade, não de formalidade. Deus não quer formalidade, Deus quer intimidade. As minhas filhas são íntimas minhas. Elas não têm formalidade para chegar em mim. Elas chegam como querem, na hora que querem, do jeito que querem, porque elas têm intimidade. Avivamento é intimidade com Deus, não formalidade. Os nossos cultos estão muito formatados. A gente precisa de intimidade com Deus. Porque você está com um Pai. Você precisa de se entregar. E por último eu digo, você é tudo que Deus precisa para causar um avivamento. Vire com ousadia para alguém e fala assim, você é tudo que Deus precisa para causar um avivamento. Tudo que Deus precisa para causar um avivamento é você. É você, é você, é você. Pare de responsabilizar os outros. Você é o agente do avivamento que Deus está buscando neste lugar. É você. Você é o agente do avivamento que Deus vai trazer nesse lugar. Eu quero chamar todo mundo que já viveu um avivamento aqui para frente. Você já viveu um avivamento em algum momento da sua vida? Vem aqui para frente. Você já foi avivado em algum momento da sua vida? Você sabe o que eu estou falando? Vem aqui para frente. Você já viveu isso, você sabe. Eu não estou aqui sozinho, eu queria ver quem está. Você já viveu um avivamento na sua vida em algum momento? Vem para cá. Você lembra daqueles dias? Você lembra daqueles momentos de avivamento? Eu queria que você chegasse aqui, fechasse seus olhos e buscasse a memória. Aquilo vai te dar esperança. Trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Você lembra daqueles dias? Você lembra do fervor? Você lembra da paixão? Você lembra da busca? Você lembra da entrega? Você lembra da cura? Você lembra dos milagres? Você lembra? Deus está pedindo para você se lembrar daquele tempo. Se você nunca viveu, eu queria também que você se juntasse. Porque eu quero que você observe o que Deus está mostrando aqui hoje. Tem um avivamento chegando. Jesus vem buscar uma igreja poderosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, sabe? Uma igreja que não está apegada com as coisas deste mundo, mas uma igreja que está fervorosa em Deus. Eu queria que você viesse para esse altar, como Abacuque, começasse a orar. Senhor, aviva a minha vida, aviva a minha alma, desperta a minha alma novamente, Senhor. Oh Deus, eu preciso